Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diálogos. Esse é só o primeiro vídeo, porque há tanta coisa pra falar que eu tive que dividir esse vídeo em dois para não ficar muito grande pra vocês. O diálogo é uma parte muito importante dos nossos livros, porque, vamos falar a verdade, gente, diálogo é uma ferramenta muito importante. Ele é ótimo pra mostrar a personalidade dos nossos personagens, ótimo pra passar informações, além de deixar a leitura mais rápida e mais dinâmica. Quem nunca pulou toda a narração para ler só o diálogo que atire a primeira pedra? Ao mesmo tempo que isso pode aumentar a leitura, também pode quebrar se você se deparar com diálogos forçados, diálogos ruins, aquelas informações soltas, sem pé nem cabeça, só para passar uma informação. Para isso não acontecer, vamos falar um pouquinho sobre diálogo, começando com uma dúvida mais ortográfica que sempre me atormentou, que é usar aspas ou travessões. Eu já ouvi que aqui o certo era travessão e no exterior era aspas, fiquei em dúvida, fui pesquisar e a resposta é que não existe certo ou errado. Apenas questão de estilo. Então, se você gosta de escrever com travessão, use travessão. Se você gosta de escrever com aspas, use aspas. Eu sou a garota do travessão, eu acho aspas um pouco estranho, não gosto. Prefiro muito mais o travessão, então eu uso. Passando já essa dica rápida, agora vamos para as dicas assim desse vídeo, que é como deixar o seu diálogo bom e principalmente realista. E o primeiro vai totalmente contra o que eu acabei de dizer, que é não deixe o seu diálogo tão realista assim. A gente sempre busca deixar nossos diálogos próximos à realidade para ser mais confortável para ler, só que a gente não pode ir tão fundo. Se você já reparar uma pessoa conversando com outra, vai perceber que existem erros, existem engasgos, existem pausas muito longas. No meu caso eu faço então, um pouquinho vai dar esse senso de realidade. Mas agora, se você pegar, gravar uma pessoa conversando e transcrever cada pausa, cada gaguejo, cada coisa, você vai ver que vai ficar chato. Então você tem que maneirar um pouco no realismo, nos erros, nas pausas, porque é muito real. Aí a gente não gosta porque fica chato. Então, sempre que você for escrever, colocar pausas, erros, gírias, você lê em voz alta, vê se ficou forçado, vê se você gostou. Isso é uma dica muito importante. A próxima dica é não deixe todas claras, deixe um pouquinho no subtexto. Não subestime a inteligência do leitor. Ele é inteligente, ele sabe pegar coisas. Então, não precisa mastigar tudinho e dar na boca dele. Coloque seu personagem pra mentir e dê alguma dica de que é uma mentira, um gesto. Deixe dicas escondidas nas falas, na narração. Dê isso para o leitor ir pensando e juntar as frases e juntando as pecinhas, porque vocês sabem que não se deve julgar a inteligência do leitor. Você já pegou um livro que era tudo masticadinho? Como você se sentiu lendo? Eu odeio. Então dê essas diquinhas para eles já irem pensando. Isso não é uma dica para deixar o diálogo melhor, mas é mais uma consequência do diálogo, que é conflitos. O conflito, ele move a história. Não tô falando só do conflito principal, aquilo que vai mover todos os seus personagens do ponto A até o B, mas também pequenos conflitos de interesse, pessoas que não se entendem por ideais diferentes, pessoas que não estão muito bem e falam que não deve. São todos pequenos diálogos que vão deixar a história mais interessante, porque, vamos falar a verdade, gente, é nessas horas de discussão ou revelação que a gente começa a pular narração, porque a gente quer saber o que vai acontecer, e a hora que a gente já leu 3 páginas e aí a gente volta pra ler narração, pelo menos eu sou assim. Então, quando você tem dois personagens conversando, principalmente quando você faz bons personagens que são diferentes entre si, a chance deles discordarem em alguma coisa, deles não se entenderem e discutirem é muito grande, e você vai perceber que deixa a leitura mais gostosa, que deixa a leitura mais instigante. E esse é um dos motivos, eu acho, que a gente gosta tanto de Enemies to Lovers. A gente não gosta do Lovers, a gente gosta do Enemies, a gente gosta deles trocando farpa, e depois dá um prazerzinho quando vira o Lovers. Mas antes disso, o que a gente gosta é eles tentando se matar, eles discutindo, eles gritando com o outro, porque isso é interessante. Se fosse uma coisa fofa, sem discussão, os dois sempre se entendendo, nenhum conflito, é chato. Porque o que move o livro são conflitos. Estou falando que não precisa ter uma briga gigantesca, tá bom? Mas pequenas coisas, pequenos desentendimentos é interessante. Sabe o que é interessante? Você se inscrever aqui no canal, porque eu aposto que é o primeiro passo para você escrever livros incríveis, porque vocês sabem que estou sempre dando dicas sobre escrita. E estamos aqui numa meta rumo a 1000 inscritos. Então se inscreve, me ajuda e também compartilha com um amigo escritor que talvez vá gostar dessas dicas. Então vá lá. E deixa o gostei também. Quando a gente escreve uma fala, a gente tem que lembrar que cada personagem é diferente. Ele fala de uma maneira diferente, ele tem uma idade, uma vivência diferente. E isso tem que transparecer na história. Sabe quando você tem vários personagens e às vezes tem alguma falinha que não tem quem falou? E mesmo assim, você sabe, porque
tá na personalidade que elas falam, combina com o personagem. Eu acho que essa é uma das dicas mais difíceis que eu dou. Eu ainda não alcancei esse ponto que você sabe quem tá falando sem precisar, porque toda a personalidade dele está na fala. Eu acho que eu ainda não cheguei. Algumas ainda não estão lá, mas é um caminho. Eu acho que você primeiro tem que saber o que você tem que fazer para tentar alcançar isso, para depois conseguir. Enquanto isso, a gente sofre, a gente relê, a gente reescreve para tentar alcançar isso. É um caminho, gente. É um caminho. Você não vai assistir esse vídeo e o próximo diálogo que você escrever vai estar lindo, maravilhoso, mas vai estar um pouquinho melhor. Além de cada um ser diferente, existe uma vasta variação linguística que temos que nos atentar quando a gente vai fazer um personagem. Por exemplo, um personagem nos dias de hoje, ele vai falar de uma maneira, basicamente como nós falamos. E se a gente for escrever um personagem do século XIX, ele vai falar de uma maneira totalmente diferente. Ele não vai ter gírias, ele vai falar de uma forma mais polida. Não tô falando de usar palavras difíceis não, tá bom? Mas ele vai ter um grau a mais de sofisticação, a não ser que você esteja escrevendo uma pessoa mais pobre, né? Porque, gente, é culpa do romance de época, tá? Eu falo século XIX, automaticamente estou pensando em lords, duques e todas essas coisas. Mas se você estiver fazendo uma pessoa pobre, ele vai falar de uma maneira diferente, ele vai ter alguns erros, ele vai ter algumas pronúncias. Então, isso tem que transparecer na história. E a gente não precisa fazer essa diferença tão grande. A gente pode se resumir, por exemplo, aqui no Brasil. A gente tem um vasto território e cada um fala a sua maneira. Então, se atente a isso. De onde o seu personagem é. Principalmente se ele for brasileiro, tá? Onde ele é. Pesquise as gírias dos lugares que seu personagem é, os vícios linguísticos e coloque isso na sua narração. E lembre-se, coloque com moderação para não ficar um texto chato, para não ficar um texto pesado, repetitivo. Coloque o suficiente para mostrar que esse personagem é de um lugar diferente, que ele fala diferente dos outros personagens. Outra coisa que você também tem que fazer nessa variação linguística também é se atentar à idade. Um adolescente fala de uma maneira, um velho fala de uma maneira, um adulto fala de uma maneira totalmente diferente. Mas o foco aqui, uma coisa que me irrita muito, são crianças. Existem muitos livros que tem uma criança que, pelo amor de Deus, assim, é um pequeno gênio que faz umas falas complexas que às vezes nem eu faço. E aí a criança tem 5 anos. Eu olho pro meu primo de 7, que não fala dessa maneira. Então se atente-se, ouça crianças falando, crianças reais, não de filme. Porque filme tem toda uma preparação. Veja como elas falam, transpasse um pouco isso. Principalmente criança vai ter um pouquinho mais de erro, vai ter umas frases simples. E nos livros, assim, às vezes eles fazem umas crianças, assim, gênio, que tem ideias, que tem umas opiniões, assim, que eu falo, meu Deus! Eu com essa idade não tinha, então se atente-se a isso. A gente não tem que se preocupar somente com o que tá dentro da fala, e sim o que vem depois. O que eu tô falando é dos verbos de sente. Para quem não conhece, são os verbos de fala para sinalizar quem tá falando a frase, a quem pertence cada uma. E esses são os verbos disse, falou, sussurrou, gritou, gemeu, resmungou. Rosnou? Rosnou é. Porque assim, ninguém fala rosnando. Mas no livro isso acontece. Que, vamos falar... Gente, isso é uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu adoro quando fala o personagem rosnou. Mas como um humano rosna? Fica aqui com esse questionamento que não tem nada a ver com o tema do vídeo. Aqui a gente tá falando de verbos discentes que são usados para fazer aquela sinalização de quem falou o quê, para não ficar uma coisa bagunçada. Porém, o que a gente mais usa é disse. E agora a gente vai na maior contradição, que é não use muito disse, substitua por outros verbos discentes. Mas também, não uso muito verbos dissente, tá bom? É confuso. Às vezes você lê e fala, olha, não usa muito verbo disse. Em outro lugar você fala, não usa muito verbo dissente, porque fica chato. Mas então, a questão é o que eu posso substituir alguns verbos dissente. Outros, assim, a gente coloca que é mais fácil. Lembrando, verbo dissente serve para mostrar o tom de voz, quem disse, o sentimento, e tudo isso pode ser substituído por uma ação. O personagem vira e fala, o que você tá fazendo aqui? Bruno cerrou o punho pronto para socar a cara do inimigo. Por exemplo. Então, quem que disse isso? Bruno. Como o Bruno tá se sentindo? Tá puto da vida. Então, não usei um verbo dissente, sinalizei quem tá falando, sinalizei... nem sempre precisa falar o tom da voz, tá? Só quando for diferente. É claro que às vezes o seu personagem não tá fazendo nada. Aí você usa o disse. Se ele tá sussurrando, você usa o sussurrou. Você só tem que atentar ao equilíbrio. E agora, a última dica, a última que não é na hora da escrita, que é na hora da revisão, que é a pior, eu acho, tá?
é o mais difícil pra alguns, pra mim, por exemplo, que é ler em voz alta. Eu tô começando a ler em voz alta. Antes eu começava o livro, a hora que eu terminava eu tava muda, calada, porque eu tenho vergonha, gente. Tem gente em casa, e aí eu tenho que ler, e todo mundo vai ver o que eu tô escrevendo, e às vezes a pessoa nem ouve, mas paranoica. Vou dizer outra coisa também, tá? Isso é pra além. Depois que você aprendeu a perder um pouco a vergonha, interprete as falas. Use o tom do personagem que ele tá usando. Tente passar, assim, o mesmo tom. E aí você vai sentir, ficou legal? Ficou forçado? Ficou estranho? Tô com vontade de reescrever esse negócio? Então você vai dosando se tá bom, se não tá. Você precisa de uma reescrita, você precisa de uma ordem de palavras diferente, porque às vezes a fala tá boa. O problema tá a ordem que você escolheu. Então às vezes é só trocar uma frase de lugar que tudo fica lindo, tudo fica maravilhoso. Então chegou na hora da revisão, você lê em voz alta tudo. Você não vai conseguir acrescentar todas essas dicas de uma só vez, digo por experiência própria. É a questão, né? Sempre existe a revisão e a gente lê em voz alta justamente para pegar todos esses erros, todos esses defeitinhos. E eu acho que seguindo essas dicas você vai ter diálogos muito melhores. Isso não é tudo que eu tenho que falar sobre diálogos, porque ainda esse mês eu não vou lembrar que dia, gente, desculpa. Ou vai ser mês que vem, porque eu acho que eu vou trocar de dia com o diário de escritora. Tô perdida, foi mal. Mas em algum momento vai ter o vídeo 2, onde a gente vai falar sobre pontuação nos diálogos, que é uma confusão que até hoje eu me confundo. Eu sei, a teoria. Na hora da prática eu me confundo toda. E também coisas que detonam o seu diálogo. Então, se você não quer perder esse vídeo, já se inscreve no canal. Estamos rumo a 1000 inscritos. Deixa o gostei se você gostou, se te ajudou. Comenta aqui o que você achou do vídeo. E compartilha esse vídeo com um amigo que é escritora, que vai ser ajudado com esse vídeo. Vai me seguir nas minhas redes sociais, porque toda semana eu tô postando conteúdo de escrita. Esse conteúdo aqui já foi postado alguns meses atrás. Se você quer ter toda semana conteúdo, vai lá me seguir. Também tô falando minhas histórias, dos livros que eu estou lendo. Quando eu tô lendo, né? Porque quando eu tô gravando aqui, eu mal abri um livro. Acontece. E também vá conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia, disponíveis grátis pelo Kindle Unlimited. Todos os links vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!